Boa noite. Como havia prometido, quero falar sobre essa série que começou a ser exibida dia 13 de março e vem tomando conta, principalmente das redes sociais, educadores, especialistas, pais. É interessante como, de alguma maneira, essa série alcançou uma parte dos formadores de opinião e tem se falado muito, se discutido em todas as pautas, tem se falado muito sobre essa série. Uma série que tem uma qualidade de produção muito, de muita excelência. Então, não sei quem de vocês assistiu. Ela é uma série muito real, até conversando com alguém aqui no fim, no começo do Essencial, eu falei assim, é uma tragédia, não espere um final feliz. Ele mostra uma realidade num condado na Inglaterra, mas que também poderia ter acontecido aqui em Campinas ou qualquer outra parte do mundo, principalmente dentro da nossa sociedade ocidental. O fato é que a adolescência tem assustado muito, principalmente aos pais. Nós tivemos, no ano passado, até um exercício com a igreja. Nós temos um pequeno grupo de pais que se reúne toda sexta-feira, e a gente até teve alguns encontros onde a gente conversou um pouco sobre ser pai de adolescente, e de fato a série, ela traz essa oportunidade da gente falar de novo. Que bom que você veio aqui hoje, que bom que você veio conversar, porque isso mostra que existem assuntos que parecem óbvios, mas o que é óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido. O fato é que as gerações estão mudando muito rapidamente. Os nossos pais tinham uma cultura, a minha geração tinha uma outra cultura, o meu irmão, que nasceu 6 anos depois, vem de uma outra cultura, e a cada 5 anos existe uma nova geração que vem com características diferentes e com maiores desafios. E, sim, pode ser até mesmo assustador. É assustador para alguns, a ponto que eu também conversando com alguém hoje, existem hoje casais que falam assim, nós não queremos ter filhos, porque se é para passar esse perrengue, então, mas eu creio que essa é uma decisão um tanto quanto, me permite aqui a palavra, um pouco burra, porque não é assim que Deus deseja que vivamos. Deus quer que sejamos família, que tenhamos filhos, que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam. Mas é fato hoje que a adolescência é um momento da vida dos nossos jovens, os adolescentes, que traz muitas crises. Mas eu também quero aqui falar um pouco também do adolescente mais famoso que nós conhecemos. Não sei o quantos de vocês conhecem esse adolescente, mas ele é o adolescente mais famoso do mundo. E tem um texto na Bíblia que mostra quando ele era adolescente. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Você vai ver uma história de Jesus adolescente. Se nós entendemos Jesus como Filho de Deus, aquele que nasceu bebê, então, de fato, ele passou pela adolescência. Nós não temos grandes registros, não temos muitas coisas, mas Lucas, em algum momento, teve a oportunidade de conversar com Maria. E Maria provavelmente contou essa história a Lucas. E nós vamos lê-la então no texto de Lucas capítulo 2, do verso 41 ao verso 52. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam do seu entendimento e de suas respostas.
Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos corações para também através da leitura da Tua palavra e buscando entender, ó Pai, como podemos aqui aperfeiçoar a nossa vida cristã, como entender essa fase da adolescência. Sei que aqui há também pais que estão aqui hoje, buscando respostas, buscando orientação, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor venha ao encontro das nossas aflições e traga paz aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto ele deixa bem claro, Jesus tinha 12 anos. 12 anos é uma época de adolescência. E é curioso como nós vemos ali Jesus sendo levado pelos seus pais, como todos os anos era de costume, chegando na época da Páscoa, era uma orientação que o povo judeu tinha de celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então havia uma jornada, quem caminhava muitas vezes muitos quilômetros, muitos dias, e eles iam caminhando juntos para passar as festas da Páscoa em Jerusalém. E essa festa, ela juntava muitas vezes, existe comentarista que diz que juntava mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Era muita gente, né? 1 milhão de pessoas hoje é quase assim, a população de Campinas. Imagina isso tudo ali em Jerusalém, que deve ser um ambiente ainda mais concentrado, mais apertado. Então, também se perder ali naquela multidão, também não era uma coisa muito difícil. Mas também existia uma cultura de que caminhavam todos juntos, caminhavam em família, e os amigos, os vizinhos, então se sabia que Jesus estava junto, ele estava com algum amigo, estava indo com alguma família. Então até a gente fica pensando assim, poxa, mas esses pais não perceberam? 3 anos, 3 dias até eles verem que Jesus não estava com eles, mas era uma coisa um pouco mais natural, de ter assim toda uma comunidade que ajudava a cuidar dos seus filhos. Mas também aqui a gente vê algumas características da própria adolescência. Quem tem filhos adolescentes talvez consiga até aqui se identificar com algumas realidades. Chegar na adolescência é um momento de ruptura. É um momento em que as crianças estão passando pela puberdade, elas estão se transformando em homens e mulheres, e há também todo um desenvolvimento emocional, onde essas crianças agora começam a buscar orientações fora de casa. Há um desejo por começar a ter outras fontes de conhecimento. Curioso que agora, vamos falar assim, né, nos tempos antigos, a fonte do conhecimento sempre estava com as gerações mais velhas. Era muito natural, muitas vezes, sentar com os avós, ou até mesmo os pais. Os pais contavam as histórias, contavam o que tinha acontecido. E às vezes eu fico até orgulhoso, quando os meus filhos não sabem alguma coisa, e eu conto para eles algo da história que aconteceu há 20 anos atrás, quando eles ainda não tinham nascido. Mas é fato que hoje, muitos deles não precisam mais, nem mais da geração mais velha para saber das coisas, porque eles conseguem digitar na internet e sabem tudo. A fonte agora do conhecimento não é mais os pais, não são mais as velhas gerações. E eles buscam, e a gente sabe que a internet também é sem filtro. Ali você acha tudo, você acha o bem, você acha o mal. E essas crianças que agora estão começando a se tornar adolescentes, pequenos homens, pequenas mulheres, ainda não têm a maturidade suficiente. É sabido hoje pelos especialistas que um cérebro humano, ele ainda precisa se desenvolver até a idade dos 21, 22 anos, dependendo da pessoa, que esse cérebro ainda é um cérebro em desenvolvimento, a sua fisiologia ainda está sendo formada. E é curioso que é na adolescência, quando se vive grandes experiências, tem grandes excitações e grandes, assim, êxtase, o cérebro tende a gravar essas coisas.
aquilo que acontece de bom e de ruim na adolescência, o cérebro grava e na sua eficiência, ele tenta buscar isso depois já na fase adulta. Por isso é muito natural, muitas vezes a gente vê algumas pessoas que parece que continuam adolescentes, depois de mais velho. Porque, na verdade, o cérebro tenta buscar aquelas grandes emoções vividas na adolescência. E Jesus aqui dá um susto nos seus pais. Seus pais voltam para Jerusalém e vão encontrá-lo ali, sentado com os mestres da lei. Claro, Jesus era o Filho de Deus. Jesus, como um adolescente, ele também criava aquilo que a gente fala hoje, hiperfoco. Ele foca numa coisa e mais nada tem, né, importância. E Jesus teve um hiperfoco naquele momento lá, que ele queria conhecer as coisas do Pai, queria conversar das leis, queria conversar dos escritos. E sem limite. E os adolescentes têm essa busca pela transgressão. É natural, porque é a hora que eles estão testando os limites. Até que você é criança, você obedece, você se submete, mas nesse momento da adolescência, começa aquilo que a gente falou hoje de manhã, aquela atitude de transgressão, até onde eu posso ir? Mas ele vai experimentando, ele vai testando. E Jesus fez isso com os pais, ele falou, eu vou ficar aqui, vou ver o que acontece. E ele esticou o elástico 3 dias. Só no 3º dia que os pais perceberam. E os adolescentes fazem isso. Às vezes fazem até inconscientemente. Mas eles fazem. Eles querem testar, eles querem ver. Quero ver até onde meu pai fala não para mim. Quero ver. E nós, os pais, a gente fica assim, às vezes até meio perdido. Mas e o que a gente não pode é deixar de sinalizar os limites. Hoje de manhã, eu creio que ficou claro que existem códigos, existem protocolos, né? O que a gente falou lá de Colossenses, que Paulo, ele registra, olha, existem lá as questões técnicas que a gente resolve em casa, né? Que é cada caso é um caso, mas existe uma lei genérica, que é um ponto de partida, que é um bom começo para uma conversa. O que eu tenho visto é que as gerações mais antigas, por esse excesso, muitas vezes, de regras, excesso como é que eu falo, de controle, se sentiram tão oprimidos e traumatizados, que agora também liberaram geral com os filhos. E nas pequenas dúvidas e nas questões que eles não têm muitas, né, na dúvida, então eles não falam nada. E meu pai sempre falou uma coisa, que agora para mim faz muito sentido. Ele falou assim, se é para pecar, peque por excesso de zelo. Ou seja, na dúvida, diga não. Na dúvida, aperta um pouco mais. Vai dar problema, vai gritar, vai chorar, vai bater a porta. Se bater a porta muito forte, depois de um tempo você deixa para achar poeira e fala assim, olha, aqui na nossa casa a gente não tem costume de bater a porta. Se você bater a porta mais uma vez, você vai perder o direito de ter porta. E aí, se a porta for batida de novo, você vai lá e tira a porta. Simples assim. É que a gente não faz isso. E os nossos filhos começam a entender o nosso jeito, as nossas ameaças e o nosso não cumprimento. Aí fala, pai, vai falar, mas não vai fazer. Se a gente fala, tem que fazer. Então, cuidado também com o que você fala. Não vai falar, se você fizer, eu vou te dar uma surra. Não é para falar isso também. Mas, eu falo uma outra, tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, não cometa o crime se você não pode pagar a pena. Então, a gente tem que deixar bem claro as regras. Se não cumpriu a regra, tem pena para cumprir. E simples assim. Claro que eu estou sendo, né, muito simples até, porque cada caso é um caso, cada filho, tem filho que... Eu tinha um filho, que eu não vou aqui, né, não quero também expô-los, mas tinha um dos meus filhos que ficava até que a gente explodia. E aí, quando a gente explodia, a coisa baixava e ficava assim. Né? E eu falei, puxa, mas se eu soubesse que era... né, sair correndo, ir atrás e pronto, acabou. Eu já tinha feito isso antes. Mas com a outra pessoa não funcionava desse jeito. A outra ficava magoada, né, se sentida.
Então a gente também precisa entender que cada filho é de um jeito. Tem um livro que eu acho que vale a pena ser lido, que é um livro que começou a ser escrito para casais, que é As 5 Linguagens do Amor. Mas hoje esse livro, ele tem alguns derivativos dele, As 5 Linguagens do Amor das Crianças, As 5 Linguagens do Amor do Adolescente. Nós, os pais, e até hoje de manhã eu falei isso, principalmente nós, os homens, nós às vezes não somos tão sensitíveis, a gente não tem aquele feeling que a mãe tem, aquela sensibilidade. Mas nós, pais, nós homens, nós precisamos aprender a entender os nossos filhos, a personalidade dos nossos filhos. Eu vejo que muitas vezes também a gente coloca uma pressão e até assim a gente projeta nos nossos filhos aquilo que nós queríamos que acontecesse conosco. Então tem pai que investe para o filho ser jogador de futebol, tem pai que investe em coisas para... E às vezes o filho não tem nada disso. E a gente tem que entender como é e dar as oportunidades certas para que ele possa crescer e se desenvolver e se tornar uma pessoa madura. E nós vemos aqui Jesus, nesse sentido, ele tenta romper com os seus pais e ele começa a buscar outras fontes. Ele começa a buscar assim, agora eu também não quero mais ouvir só meus pais, eu quero ouvir os outros. Eu quero, então, claro, Jesus é Deus, mesmo adolescente. Então, ele ainda buscou pessoas, né, de formação teológica, grandes estudiosos. Não vai acontecer isso com os nossos filhos, mas os nossos filhos vão buscar muitas outras fontes, às vezes que a gente nem conhece. Quem assistiu a série, viu ali até um momento ali que um dos meninos ali, que o pai é um investigador, ele chama o pai na escola e fala: pai, você não está entendendo nada. Né? Você não está entendendo aquilo que está sendo postado ali, não é bom, é ruim. Né? E a gente, às vezes, a gente fica perdido. Porque, quer queira ou quer não, o nosso momento de vida nos traz desafios maiores do que a gente muitas vezes pode imaginar. Jesus adolescente, ali tem uma busca por conhecimento e compreensão. Os nossos filhos também estão buscando. É um momento, inclusive, que eles começam a avaliar a nossa fé em Jesus. Eles começam a perceber se tudo que a gente ensinou, tudo aquilo que foi ensinado no Primeira Kids, se aquilo faz sentido na vida dos nossos pais. E se eles não vêem sentido, se eles não vêem coerência, eles vão buscar algo que eles acham que tem coerência. Formação da identidade e consciência de identidade, consciência de propósito. É interessante você ver Jesus ali. Jesus, ele começa a ter entendimento do propósito da vida dele. Então ele quer buscar esse propósito, ele quer conhecer, ele quer falar das coisas do Pai dele, né, de Deus. Os nossos filhos começam a ter alguns interesses que a gente nem imagina. De novo, às vezes a gente quer que os nossos filhos torçam para o mesmo time de futebol que a gente, que eles comam as mesmas comidas que a gente come, e eles vão ter outros interesses, eles vão buscar. E nesse mundo que a gente está hoje, as opções são inúmeras. Eu falava, quando era pastor de adolescente, falava para os pais uma profecia que já se cumpriu. Que em 10 anos, os nossos filhos iam ter profissões que ainda nem existiam. Quem imaginava que eu tinha um adolescente que quando a mãe dele veio falar comigo, ele entrou na Politécnica, lá na USP, engenharia elétrica. Ele largou a engenharia elétrica e foi para o Canadá. E ele não voltou e ele começou a comentar joguinho de videogame, né? E começou a ganhar dinheiro. Hoje ele é extremamente famoso, lá no Canadá. E como ele ganha dinheiro? Fazendo comentário de jogo de videogame. E a mãe dele ficou angustiada: meu filho largou a faculdade. Foi para uma outra profissão. Quem imaginou que ia ter piloto de drone há 10 anos atrás? Então a gente precisa também entender que existe uma N possibilidades e a gente precisa também fazer muitas vezes como Maria. Eu gosto aqui de olhar para Maria, porque Maria, depois de tudo, depois de todo o susto, o texto diz que... Aonde está aqui? Espera aí.
48. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos e procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele dizia. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. A gente também precisa entender que acima de nós existe um Deus. E se nós vivemos uma vida coerente, se nós temos uma fé coerente, e vivemos isso, e testemunhamos isso em nossa família, a gente precisa entender que no final tudo vai dar certo. Por mais que hajam tempestades, por mais que existam altos e baixos, mas que guarda no coração e espera, porque alguma coisa vai acontecer. O que mais que eu tinha falado? Equilíbrio entre autonomia e obediência. Então a gente vê que ao mesmo tempo ali, Jesus ele fala: eu estou aqui, por que vocês estão me procurando? Estou cuidando das coisas do meu pai. Mas depois os pais chamaram ele e ele voltou e foi. E o texto diz que ele era obediente. Então, é que nem assim, quem já soltou pipa, é a mesma coisa. Assim, tem hora que você vai soltar a linha, mas tem hora que você vai puxar a linha. Tem hora que aí você tem que soltar, mas tem hora que você tem que puxar. Então, é essa gangorra entre liberar e segurar. Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha completado 18 anos, tirei carteira de motorista, queria dirigir. Aí a gente se encontrava nos grupos da igreja, mas tinha uma regra na minha casa, tinha que chegar meia-noite em casa. E era assim, eu era chato essa regra. Nossa, eu detestava essa regra da meia-noite. Pensa que os meus pais foram, assim, abrindo mão? Não, o que existia era negociação. Então, às vezes tinha aquelas aniversários de 15 anos, que só começava a valsa quando era 11 horas da noite. A gente explicava: pai, mas a gente vai. Aí a menina lá, debutante, ela só começa a dançar às 11 horas, não dá para voltar à meia-noite. Posso voltar às 4 horas da manhã? Aí ia negociando, né? Ia chegando até, tá bom, 2 horas da manhã, beleza, fechou o contrato, sabe? Então é claro que os nossos filhos muitas vezes não têm maturidade para ir essa negociação, mas a gente pode aprender. Se eles vão, de alguma maneira, também sendo obedientes, eles vão cumprindo com as regras, a gente pode também ir honrando esse compromisso e dando a eles também um pouco mais de liberdade. E tem horas que a gente vai ficar com o coração na mão. Vai, mas não tem como. Alguns especialistas dizem que quando tudo dá certo, os nossos filhos vão morar fora de casa. Porque se alguma coisa deu errado, se os nossos filhos continuam em casa, depois de adulto, que alguma coisa deu errado. Agora, para que eles possam ganhar asas, vai ter que ter esses vai e vens. A minha filha resolveu, outro dia ela resolveu que ela ia para os Estados Unidos. E ela comprou passagem, pagou todas as despesas. Eu só entrei com o imposto de renda para mostrar na imigração lá que, na imigração não, lá no dia do tirar o visto lá. Mas ela resolveu tudo sozinha. Aí ela foi. E eu falei: quando você chegar, você me avisa. Aí ela mandou assim: pai, pousei. Pai, passei na imigração. Ô, filha, que bom, passou rápido, né? Graças a Deus. Quando você chegar lá no rosto, você me avisa. Uma menina sozinha, com uma mala de 23 quilos, não sei o quê. Isso era umas 9h30 da manhã. Deu 18 horas, até então não tive mais notícia da Marina. Aí a gente que é adulto, que é cheio de medo, já viu tudo quanto é história, fala assim: roubaram a Marina. A máfia chinesa, já pegou a Marina, e não sei o quê. E aí eu mandando mensagem, nada, sinal de fumaça, nada. A Dani chegou em casa e eu falei: Dani, a Marina não deu notícia até agora, onde que ela está, essa menina? Eu comecei a fazer ligação. Aí eu lembrei de uma amiga, que a filha dela mora lá em Nova York. Ela está em São Paulo. Eu liguei para ela: Ana Lúcia, tudo bem? Tudo. Ela me chama de Fabinho. Tudo bem, Fabinho. Você está em Nova York? Ela falou assim: acabei de voltar hoje.
Falou, você acredita, Ana Lúcia, que a Marina está em Nova York? Ela chegou, passou na imigração, mas faz agora 9 horas que ela não dá notícia. Ai, Fabinho, esses filhos da gente, parece que eles crescem e continuam dando trabalho, né? É sempre assim. E eu estava já assim, a próxima pergunta faz assim, você tem o telefone da Carol? Carol é a filha dela, que trabalha na ONU. Ela era procuradora da justiça aqui e está trabalhando na ONU. Eu falei assim, eu vou acionar a ONU agora, eu vou, né, chamar os boinas azuis, vai, né? Porque o pai, a gente fica. E aí nessa hora que eu estava no telefone, vem lá o SMS lá da Marina, lá, tá tudo bem, não sei o que, tive problema com o chip, mas deu certo, né, tudo resolvido. Aí eu falei, Ana, vou desligar, deu tudo certo, ela acabou de dar notícia aqui, obrigado, não sei o que, né, dá vontade de dar pegar um avião e só ir lá, só para pegar no pescoço, né? Mas isso acontecem. A gente também, não adianta que a gente vai ter o controle de tudo. Porque também a gente tem que também confiar naquilo que a gente passou de instrução, e tem que deixar voar. Vai ter lá os perrengues, às vezes a gente vai ver assim, a gente sofre o que eles não sofrem. Eu acho que eu ia ficar todo nervoso, não entender a língua, porque se fica nervoso você já não entende o inglês, não sei o quê. E ela resolveu tudo. Não sofreu 10% do que eu sofri. Em um dia. Então, a gente precisa entender essas coisas. Eu queria também falar de alguns pontos de conexão que existem entre a série e a adolescência, que é esses desafios da adolescência. A narrativa, ela é densa, ela é provocativa, a obra convida o público a refletir sobre as dinâmicas familiares, a vulnerabilidade dos adolescentes, está errado ali, e os desafios da comunicação entre pais e filhos. Uma das coisas que eu acho que eu percebi mais assim, é quão distante estava o filho, mesmo morando na mesma casa. E aí tem um diálogo que ele fala assim, a gente trabalhou, eu dei duro, saía às 6 da manhã, voltava às 9 horas da noite, juntamos dinheiro, compramos um computador, para ele poder ter um computador. E aí começa aqui a história, né, o envolvimento dele com alguns conteúdos misóginos, machistas, começaram ali, porque os pais achavam que estavam tranquilos, porque o filho estava em casa. Eu até ouvi um podcast lá que os caras estavam até entrando na brincadeira e falaram assim, no Brasil não ia acontecer esse crime, porque a gente não deixa adolescente 10 horas da noite andando na rua, porque a gente tem medo, né? Medo que aconteça alguma coisa. Você acha que você vai deixar o Felipe andando, né, até 10 horas da noite? Não, 10 horas da noite é a hora de estar em casa. E o menino estava andando na rua, por causa da cultura local, não tem perigo, e o crime aconteceu exatamente nesse horário, mas os pais não imaginavam. E é um jeito que eles filmam, que é sequência sem cortes, né? Plano sequencial, e eles decoram todo o texto. E é 1 hora de episódio sem cortes. E é uma angústia, porque você assiste o primeiro episódio, você não quer acreditar que o menino fez aquilo. E as evidências, elas aparecem só no final do episódio. E aí você fica pensando, imagina se é um filho seu. E a gente às vezes percebe que, às vezes, dentro da nossa casa, quão distantes os nossos filhos estão. Eu acho que a gente precisa aprender a criar algumas regras, principalmente para esse aparelhinho aqui com os nossos filhos. Hoje é sabido, os especialistas dizem, não é sadio uma criança, adolescente, de menos de 15 anos ter um aparelho desse. Agora também, quem é que consegue segurar um menino de 15 anos sem celular? Eu fui tentando segurar, mas tem uma experiência com a minha filha que ela falava assim, pai, as outras meninas me chamam de mendiga, porque eu não tenho celular. E a gente estava tentando segurar, segurou até os 13 anos. E você pensa que resolveu, mas por quê? Porque daí a gente comprou um celular. Aí ela fala assim, pai, as meninas continuam me chamando de mendiga, porque eu não tenho iPhone. Então o mundo jaz no maligno. Não espere, né, coisas boas.
Aí eu aprendi que tinha uns aplicativos que são aplicativos de controle parental, que você... E olha, isso é uma coisa que pai de adolescente precisa colocar. Vai dar briga, me chama o Rodrigo, né, o Cirilo, mas isso precisa... Ó, você quer ter um celular? Nós vamos te dar um celular, mas a gente vai colocar um aplicativo de controle parental. O que é isso? Um aplicativo assim que você dita as regras. Ele desliga a hora que você quer que ele desliga. Ele não pode ser usado, não pode mandar SMS. Você escolhe os aplicativos que a pessoa pode entrar. Claro, dependendo do seu adolescente, o quanto ele é fução, ele consegue quebrar. Mas na média, resolve muita coisa. Porque, de novo, é o filho e os nossos filhos sempre querendo transgredir, sempre querendo testar. E a gente também, buscando modos de frear. Na minha época, tinha uma propaganda da Pirelli. E aparecia assim uma Ferrari andando numa pista assim, naquelas colinas lá da Itália, fazendo as curvas, e aí vem a chuva, de repente, não sei o que acontece lá, a Ferrari tem que brecar, numa alta velocidade, e ela consegue brecar e não cai no precipício. E aí vai focando assim a imagem no pneu, e aí o pneu está escrito assim, Pirelli, e aí diz assim, potência sem controle não é nada. E é isso. Os nossos filhos chegam na adolescência na plena potência. Eles se acham imortais. Eles não têm ideia das coisas ruins que podem acontecer. E eles vão fazer tudo o que eles querem. Eles acham que eles vão sair para pular, eles vão pular. Se é para gritar, vai gritar. E nós vamos ter que ser os freios. Temos que ser os freios. Umas dicas de leitura. Outra vez eu dei essa dica de leitura. Tem... Esse livro aqui, ele até está esgotado, Crescendo com Seu Filho Adolescente. Foi o pastor Eugene Peterson que escreveu. E eu gosto do título, porque ele diz assim, que a gente fica muito confortável até os nossos filhos serem crianças. Parece que a gente meio que conseguiu resolver, tem controle total, eles são pequenininhos, se precisar pegar no colo, pega, se ele sai correndo, a gente cata, mas quando começa a ficar adolescente, você não tem mais força física, você não consegue mais segurar. E o livro ele diz assim, então, porque a fase da adolescência também é uma fase para nós crescermos como pais. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, vem o adolescente para ensinar a gente que a gente ainda precisa crescer como pai. Porque a adolescência também tem um lado espiritual, onde Deus nos trata, os pais, para que a gente seja melhor, para que a gente saia da nossa zona de conforto e vai buscar recursos. Ah, Fábio, esse livro aqui está esgotado, só tem agora em sebo e custa R$70. Ué, você prefere pagar R$70 ou você prefere pagar a fiança do seu filho depois que ele aprontar alguma? Eu conheço uma família de muitos recursos. Os filhos estudaram nos melhores colégios aqui da nossa região. O pai é um CEO de empresa, é de conselho de empresa, assim, que agora ele é um alto executivo, ele participa de conselhos de empresa. Os 3 meninos tiveram tudo. Ao mesmo tempo não tiveram nada. Esses dias eu descobri que o pai pagou centenas de milhares de reais para tirar os filhos da cadeia, porque eles tinham sido pegos com cocaína e maconha. Dinheiro não traz felicidade. Tira o filho da cadeia. Mas tem muita coisa para ser resolvida nessa família até hoje. E a gente ora por eles, para que Jesus alcance essa família. Esse outro livro, Navegando no Mundo Digital, é um e-book. Na verdade, o Eduardo Federman, ele veio aqui no último encontro de família que a gente fez o ano passado. Ele esteve aqui falando com os adolescentes. E por causa dessa série, ele escreveu agora um e-book chamado Navegando no Mundo Digital com o seu adolescente, um guia para pais atentos. Esse é possível baixar. Se você entrar no Instagram dele, Eduardo Federman, você vai ver um link e você consegue baixar. Ah, Fábio, não estou entendendo nada que você está falando. Então manda um WhatsApp para mim e eu mando para você o e-book. Pronto. Porque ali tem assim, e nós, mas eu vou ter que ler tudo isso.
Você não é pai de adolescente? Você está crescendo, cara. Você acha que só o seu filho cresce? Você também tem que crescer. Você também tem que amadurecer, aprender a lidar. E por último, existem outros livros, mas esse eu lembro que eu comprei esse livro até uma época, porque ele foi também bastante indicado. O Cérebro do Adolescente, um guia de sobrevivência para criar adolescentes e jovens adultos. Esse até é um livro que a gente chama, né, no nosso meio evangélico, um livro secular. Mas adolescente, ele vive no secular, vive né, em todos os lugares. E aqui essa doutora Francis, ela ajuda a gente a entender o cérebro do adolescente. Porque saber também que a gente está lidando com uma pessoa imatura. Ele se acha adulto, mas ele ainda é imaturo. E uma das coisas muito particulares dos adolescentes, e a gente vê também, assim acontece com Jesus, é a procura do seu próprio mundo, a procura da sua identidade. É buscar um mundo só seu, um mundo onde as outras pessoas que ele não quer intervir. Você sabe que existem jovens, nem vou falar de adolescentes, jovens que têm mais de um perfil no Instagram? Tem o perfil que o pai conhece, e tem um outro que o pai não conhece. Não se assuste se um dia acontecer isso com você. Porque eles têm assim o mundo das aparências, mas tem o mundo da realidade, que eles vivem, porque essa parte das redes sociais permite isso. Permite conexões, infinitas conexões. E às vezes tem lá perfis lá que você não acessa. Eu também tenho algumas crianças. Olha, a minha família não é perfeita, não. E a gente briga lá em casa, assim, porque tem um deles lá que não quer deixar lá o WhatsApp azulzinho. E eu não consigo saber quando recebeu a notícia ou não. Que droga. Mas fala assim, pai, você está, né, invadindo a minha privacidade. Dá vontade de pular de novo. E aprender a lidar, que se está em casa, se a mágica das cuecas e das meias e das calcinhas, né, elas continuam sendo jogadas no cesto e elas voltam limpas de maneira mágica, você dita as regras. E se não quiser viver conforme as regras, então, a porta de casa, né, como é que diz lá? É a serventia da casa. Mas quem disse que a gente tem coragem de fazer isso? Mas o pai que tinha 2 filhos, fez isso. Você não quer viver aqui do meu jeito? E ele ainda ofendeu. Porque ele falou assim, pai, eu quero aquilo que eu mereço, mas quando você morrer. Mas eu não vou esperar você morrer, então me dá agora. Porque eu vou viver do meu jeito, conforme as minhas regras. E o pai, tá bom. E essa é uma coisa interessante, que são os limites. Se os nossos filhos insistirem em transgredir os limites, ok, tá bom, então você vai, eu fico aqui, eu paro aqui. O pai dos 2 filhos lá, ele não vai atrás do filho, o filho vai, ele se arregaça lá, né, toma na cabeça. O pai deve ter ficado assim, vontade de ir buscar num dia, no final do dia, até ouviu dizer aonde estava o filho arrebentado. Né, olha, passei não sei aonde e vi o menino lá, tudo sujo, bêbado. E a gente que é pai, fala, não, vou lá buscar esse menino. Eles, não. Ele tem que voltar aqui. Agora, é difícil para nós isso. Mas a gente também entender que às vezes a gente também está passando a mão na cabeça, porque daí o filho fala, eu sei que eu posso aprontar, que meu pai depois vai lá e paga a conta. E é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente precisa pensar sobre isso. Uma coisa muito importante, o desejo de atenção, contato e relacionamento. E o preço a pagar para pertencer. Se tem uma coisa que o adolescente deseja é pertencer. Ele precisa se sentir importante. Alguém precisa valorizá-lo. Qual que é a crise que o menino na série tem? Ele é taxado como um daqueles meninos de um grupo que é chamado incel, que são os meninos virgens, que as mulheres nunca vão procurá-los, e que eles vão morrer virgem. Então existe toda uma maldade que vai... E aí ele fala assim, eu não quero pertencer a esse grupo, eu vou fazer alguma coisa, não quero. E os nossos filhos, eles vão procurar se identificar, e eles vão buscar essa identidade. E aqui está o maior medo dos adolescentes, a rejeição. Ó, de tudo que eu falei, se você escolher só decorar isso aqui, a rejeição. É na adolescência
que eles começam a experimentar a rejeição que eu e você experimenta até hoje, porque isso a gente continua experimentando. A rejeição nunca acaba. Só que a gente, mais maduro, a gente sobrevive. E os adolescentes, não necessariamente, porque não estão maduros, muitas vezes a rejeição é algo que eles não conseguem passar por ela. Por isso que é muito importante a gente conhecer os nossos filhos, conhecer a linguagem do amor deles. Se o nosso filho tem a linguagem do amor do contato físico, abraça o seu filho. Se o seu filho não gosta de carinho, mas ele gosta de uma palavra de afirmação, elogia. Não rejeita. Não rejeita. Porque o mundo vai rejeitá-lo em algum momento. E isso pode ser uma bomba relógio. E aquilo que a gente não sabe pode acontecer. Lembra que eu falei da Ana Lúcia Bedix, que é a minha amiga lá? Ela gravou também um conteúdo no Instagram. Ela se formou em doutora em teologia, lá no Fuller, um seminário americano. E ela se especializou em nova geração, em pastoreio de nova geração. E ela colocou algumas coisas como conclusão para a série, que pode mostrar assim, que é um abandono sistêmico. O adolescente, ele mesmo que ele tem casa, ele tem pai, tem mãe, ele está solto. Não tem ninguém, de alguma maneira, olhando, percebendo, entendendo o que está acontecendo com ele. Quem vê aquele episódio da escola, né, nossa, fica doido com aquilo lá. A gente que já saiu do colégio, a gente não sabe mais como é os nossos filhos no colégio. Mas aquilo lá é um caos, aquela escola. E a gente não, e assim, você vê os professores gritando, porque não sabe lidar mais com o adolescente, aí impõe a voz, e é uma coisa de doido. E a gente precisa aprender a não abandonar os nossos filhos, a questão das microculturas. Será que a gente sabe tudo aquilo que o nosso filho gosta, com que ele se envolve? O que ele está postando lá, que aqueles emojizinhos lá, tão simpatiquinhos, que a gente usa, né, para abrilhantar o nosso WhatsApp, será que aquilo lá, a gente sabe o que eles estão querendo dizer com aquilo? Né, lembrar dos cérebros em formação, a questão dos espaços digitais. Nós, adolescentes, tínhamos muito mais tempo fora de casa, brincávamos na rua, se divertia, né? Arrancava a unha do pé, acontecia coisas. Mas hoje os nossos filhos, parece que a gente colocou eles numa redoma de vidro. Aí virou tudo alérgico agora. Né? Porque não tem nem contato com o pó. Aí quando tem contato com o pó, fica alérgico. E aí acha que o mundo digital é seguro. O mundo digital é muito mais perigoso que o mundo real. Porque é um mundo, sabe que nem você vai lá no Instagram lá, que não tem fim, lá você vai rodando e não acaba? O mundo digital é assim, não tem fim. E a gente precisa entender isso daí. E outra questão que a gente tem também muito na nossa sociedade brasileira também, essa questão da masculinidade tóxica, que faz da mulher um objeto. Que os nossos filhos, né, eu lembro na minha época de adolescente, todo adolescente consumia pornografia na adolescência, praticamente. Mas era uma luta para arrumar a pornografia. Tinha que ter um irmão mais velho, tinha que ir na casa de um tio que largava a revista não sei aonde. Vocês estão rindo porque é a verdade. Agora os nossos filhos não precisam de nada disso. Só precisa ter um Instagram. Snapchat. Já ouviu falar desse negócio de nude? Eu vou falar uma outra coisa para vocês. Um dia desse, um pai veio aqui falar comigo. Porque ele não sabia como conversar com o filho dele. Que o filho dele estava assim, de namorinho, com uma menina, uma vizinha. E papo vai, papo vem. Eles, com 14 anos, já tinham feito sexo oral. E aí ele falou assim, o que eu falo? E a gente não fica perdido. É um desafio. Falar dessas coisas, a gente precisa falar, mesmo que a gente não chegue numa conclusão, a gente precisa saber que está todo mundo no mesmo barco. Que não tem ninguém melhor que ninguém. Quem aqui já teve filho adolescente, quem tem filho adolescente está sabendo, quem tem filho criança vai saber.
mas a gente precisa aprender. E eu gostei da conclusão dessa psicóloga, a Ilana Pins, que ela também tem um perfil no Instagram, e ela colocou assim: entre as sutilezas da nova série, há uma dica poderosa. Apesar de todos os desafios, às vezes basta um adulto que preste atenção para fazer a diferença. Alguém que enxerga o adolescente quando ele mesmo já não consegue se ver. Um professor motivador, um treinador que acredita no seu potencial, um adulto que o segure quando tudo está caindo. O tipo de presença que talvez não elimine todas as dores, mas que evite que elas se tornem abismos. E aqui que entra a igreja. A igreja precisa ser essa parceria com os pais. Que a gente precisa entender que nós todos estamos juntos, no mesmo time. Tem um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é verdade. E a gente, como igreja, a gente precisa entender isso, que o filho do outro é problema meu também. Porque às vezes o pai e a mãe lá, né, que estão envolvidos emocionalmente, eles perderam a mão. Mas eu posso ir lá e trocar uma ideia. E falar assim: não, cadê o Cirilo que não está fazendo isso? Ele está fazendo, mas é todo mundo. Sabe, trabalhar, entender e a gente fazer essa parceria. Ninguém sabe mais que ninguém, mas todo mundo junto pode ajudar. E uma coisa que eu vi, tem uma fala do La Penha, aquele cara que era do Cacete. Qual é o primeiro nome dele? Esqueci o nome. Hélio de La Penha. No Instagram dele, ele comenta isso daqui, essa série. Achei fantástico a palavra dele, que a gente acha ele engraçado pra caramba, não sei o quê, mas ele fala sério. Ele fala assim: eu tenho filho de 32, de 23 e de 21. Sempre que a gente pode, a gente janta juntos. E na janta a gente fala de várias coisas. E quando a gente consegue, a gente fala uma coisa mais assim, invocada, e aí a gente vai tentando acertar. E ele fala uma frase que eu achei assim: nunca jogue a toalha. Nunca jogue a toalha. E eu achei fantástica essa frase. Porque tem horas que a gente também desiste. E não desista do seu filho adolescente. Não desista da sua filha adolescente. E minha mãe falava uma coisa, né, que eu falo para vocês, que eu tinha raiva. Vai passar. Vai passar. Melhora. Melhora. Né? Você vai ficar a noite sem dormir, você vai ficar irritado. Mas passa. Vem outros problemas, porque filho é que nem videogame, a próxima etapa sempre é mais difícil. Não é não, Zélia? Mas ao mesmo tempo, é uma experiência fantástica. A hora que você começa a entender aquele salmo que diz que abençoado, feliz é o homem e a mulher, que tem, como é que ele fala, o seu jarro cheio de flechas. Como é que é? Aljava. Eu fiquei pensando: puxa, só tenho 2 flechas. São 2 boas flechas, posso, né, tenho orgulho de dizer. Mas eu falei assim: nossa, mas se eu tivesse um pouquinho mais de fé, né, e de coragem, eu podia ter 4, né? Mas tá bom. Porque dá trabalho. E assim, não é para você fazer uma conta. Porque ter filhos não é saber quanto vai gastar. Não é saber se eles vão ser igual a nós. Mas é saber que você vai, de alguma maneira, contribuir para que o reino seja visto por outros. É uma alegria para mim hoje, quando de alguma maneira eu tenho um filho meu elogiado. Quem tem filho que é elogiado, não é uma alegria? A gente fica falando: valeu a pena, né? Até que... E a gente continua com medo, continua ali. Mas a gente não pode desistir, não pode jogar toalha. E como igreja, a gente quer colocar... Por isso que eu quis fazer esse culto hoje e discutir isso. Eu não tenho todas as respostas, mas a gente pode caminhar junto, posso conversar, podemos chorar junto. A gente tem pastores aqui capazes. Tem o Cirilo, que é o pastor da nova geração. A gente vai fazer um acampamento. Esses dias eu falei com o Cirilo assim: Cirilo,
E eu estou tão mexido com esse negócio dos adolescentes, que eu falei assim, eu quero ir lá no acampamento, que eu quero ir lá falar com os adolescentes. E eu vou estar nesse acampamento. Então, ó, já estou falando. Tem mais um preletor, Fábio Carrenha. Vou sentar com os adolescentes lá. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Mas para que isso aconteça, também a gente precisa investir, precisa levar o filho. Não quer, o meu filho não quer ir. Olha, não pode falar. Menor de idade tem que obedecer, nem que vá com, como é aquele negócio de cachorro lá que põe na focinheira, mas joga lá no ônibus. E a gente dá um jeito. Sabe, tem muito filho hoje mandando em uma casa. Não pode ser assim, não pode. Mas precisa ter coerência. Que a gente possa caminhar juntos, buscar juntos as soluções, caminhos que tragam um pouco de paz, mas entender que a gente não pode desistir. Não desista. O Senhor tem planos para a vida da sua família. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Hoje é apenas uma provocação, é também, Senhor, dizer que sempre há um caminho, sempre há, ó Pai, uma porta que pode se abrir, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e que nada, ó Pai, que tenha sido perdido, que não possa ser achado. Por isso, continua nos ajudando, nos dando sabedoria, derramando sobre nós discernimento, para a gente entender o nosso papel, que possamos também encontrar apoio na nossa própria igreja, na nossa comunidade, e sermos, Senhor, uma igreja que acolhe os adolescentes, oferecendo a eles espaço para se relacionarem, e que nenhum deles possa ser rejeitado, Senhor, em nome de Jesus. E peço por os pais aqui presentes. Vejo cada um deles, vejo as suas lutas, as demandas do dia a dia, as crises, mas que o Senhor também dê sinais claros do teu cuidado, da tua graça. Renovando, Pai, o ânimo, trazendo a eles coragem, sabedoria, novas oportunidades. E uma coisa que eu tenho experimentado, Senhor, é na minha oração, muitas vezes parece que eu estou, Senhor, num beco sem saída. Mas é quando eu oro, Pai, e busco a Tua presença, parece que o Senhor abre aquilo que estava fechado. E que a gente entenda, Pai, que quando essas portas são abertas, a gente precisa entrar. Quando essas bolas são levantadas, a gente precisa cortar. Que o Senhor nos dê esse entendimento, para a gente não desperdiçar essas oportunidades únicas que a gente muitas vezes tem com os nossos filhos. Que quando eles nos perguntarem, nós possamos saber responder. E quando eles buscarem em nós abrigo, eles possam encontrar esse abrigo. E que o Senhor, Pai, os guarde e os proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.